Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para juntos extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência, mas em prol do coletivo. Continuando a nossa conversa que a gente teve aqui semana passada com o Dante e o Renan, que estão aqui com a gente, o Dante Freitas e o Renan Ranucci, do Gravidade Zero. Estamos aqui no HSM Expo, gravando aqui no estúdio Vibra, que é o estúdio da empresa digital da Band. Estou aqui com uma equipe maravilhosa para entregar para vocês um programa especial. Consegui pegar a agenda desses caras aqui, que é super difícil. A gente está tentando fazer esse programa já há um bom tempo. E hoje conseguimos, então foram 2 programas, agora vamos dar continuidade. Tudo bem, meus queridos? Obrigado novamente aqui para a gente continuar esse papo. Agradeço. Semana passada, a gente estava falando a respeito, a gente finalizou falando, o tema é tecnologia junto com espiritualidade, e a gente estava falando a respeito do empreendedorismo, como a gente está numa era cujo o empreendedorismo ele é necessário, o espírito empreendedor. Eu vi vocês já em outras palestras e outros bate-papos falando sobre empreendedorismo e o quão necessário esse espírito é, tendo em vista, é mais ou menos assim, eu gosto de uma expressão, e eu vi que vocês já usaram uma expressão em outra discussão sobre isso, que é assim, a gente tinha um formigueiro e que todo mundo sabia o caminho certinho de como você fazer, de como você agir, você tem que andar por aqui, você faz uma bela de uma faculdade, você vai se formar numa bela profissão, consequentemente você vai ter tua família, vai ter teus filhos, e aqui você vai seguir um script, você vai ganhar seu dinheirinho e vai seguir assim a tua vida. Você tinha um script que daria certo se você começasse daquele jeito, você tinha um caminho. Chutaram o formigueiro, agora está todo mundo perdido, está todo mundo meio confuso, está todo mundo sem saber para onde vai. O espírito empreendedor nesta nova era é fundamental. O espírito empreendedor não só para business, não só como você vai montar um MVP, como você vai fazer aquele produto minimamente viável, é o espírito empreendedor para a vida, está sujeito para situações completamente adversas e você saber lidar com aquilo, porque o mundo está aí para ser desenhado, para ser feito, e nós temos que ser protagonistas. E você falou no programa passado, Dante, uma coisa interessante, que é desbravar. E quem desbrava tem que ter um espírito empreendedor. É isso? É total. O empreendedor é totalmente comportamental, né? Não se resume a montar negócio, criar negócio, não necessariamente. Na verdade, é algo muito humano, eu diria, né? Voltar a ser humano, que é a questão da exploração, da curiosidade, que eu acho que a gente já é nato nosso, sabe? Só que a gente, por todo o processo, se pasteurizou-se, né? Então, a gente aí virou mais empresário. Eu digo que o empreendedor, ele desbrava, né? Ele abre caminhos, e o empresário, a função empresária, ele na verdade vai asfaltando. Então, só para fazer uma analogia aqui, mas o empreender, de fato, para esse mundo que está se abrindo agora, a gente está sendo convocado a escrever essa nova história. E talvez a gente tenha ficado muito tempo parado, né, engavetado lá, vivendo as histórias escritas. E agora está sendo esse chamado, porque é um mundo sem passo a passo, né, aquele negócio, você tem que dar o primeiro passo agora, deu o primeiro passo, abre 3 novos segundos passos e você vai caminhando nesse mapa. E só o movimento revela o próximo passo. A gente diz que preparou, perdeu, né? Preparado. Preparado. Você está anteriormente parado. A gente também acredita que empreendedor é aquele que faz com que tem em mãos. Isso é um dos maiores dilemas e desafios da humanidade, porque a gente às vezes viu na receita, na fórmula pronta, que você precisava ter determinados ingredientes para tomar ação, para sair da inércia e ir para o movimento. E o ponto é que, na realidade, a gente devia ser menos um ser humano que está buscando por fórmulas mágicas, tutoriais, receitas, e encontrar a própria receita com os ingredientes que tem em mãos. Imagina você abrindo a geladeira hoje, olhando o que tem na geladeira, e meio que a tua intuição, você olhar para a tua intuição e dizer assim, o que eu vou combinar aqui? Criatividade, o Murilo sempre fala, né? Criatividade devia ser renomeado para combinatividade. Ou seja, você vai combinar os ingredientes que você tem em mãos, na tua geladeira, no teu repertório, na tua vida. Que o que é um ingrediente? São as pessoas que você conhece, são os assuntos que você sabe. Você vai combiná-los e fazer com que você tenha em mãos para sair do lugar que você está para ir para um novo lugar. E é muito louco isso porque na velocidade que o nosso mundo está mudando, se a gente tentar buscar um mapa, ele vai estar diferente amanhã. Então não é mais sobre isso. É muito mais usar a bússola, e para mim a bússola é o nosso coração. Ele está apontando para o lugar certo. A gente começou falando um pouquinho de coração, de vibração. Quando eu acredito que o nosso coração ele vibra. E essa vibração dele, quando a gente fala de empreendedorismo, você vai mudar a tua vibração, você vai mudar o lugar de fala que você está hoje, você vai mudar a tua realidade e não precisa combater realidades existentes, você pode criar novas realidades a partir daquilo que você acredita. E essa tua mudança ela vai reecoar, vai reverberar, vai ressoar em outros e vai gerar esse efeito exponencial das outras pessoas estarem mudando por acaso, sem esforço algum,
por você ter mudado a tua vibração, a tua sintonia. Então, empreender pra gente é muito isso, né? E talvez das ferramentas que mais sofrerá mudanças e transformações, eu acho que vai ser o planejamento. A queridinha, né, de todo mundo, né? Então tudo é pautado no planejamento. E quando a gente traz essa questão de desbravar, a gente a gente sempre pergunta, né, pô, o que te trouxe até aqui? Foi muito mais obra do acaso ou do teu planejamento, né? E aí quando eu vejo as pessoas, não, o acaso me trouxe mais aqui. Pô, eu disse, beleza, então talvez a gente esteja inaugurando uma era do plano mínimo viável. Ou seja, você começar a fasejar mais em detrimento de planejar. Fasejar. Fasejar significa o seguinte, que a gente é meio que pautado, foi a educação, ela disse o seguinte, ó, primeiro tu planeja aqui para depois agir. Se você parar para pensar, a gente está sempre educado ali coletando os dados, né? Sempre sentado, né? Sempre, enfim, fazendo tudo sentado e a vida chamando a gente para ação. Quando a gente fala do empreendedor, a gente reverte um pouco, é muito mais sobre o agir em detrimento do planejar. Então aí que está o fasejamento do processo. Então, de um lado eu coleto o dado primeiro, para depois planejar, para depois agir. Ou seja, talvez você não chegue na ação, porque seu planejamento não vai lhe levar até lá. E aqui eu estou trocando agora para o empreender, o agir primeiro, ou seja, dar uma oportunidade, criar um experimento, que age, tu aprende nesse experimento e constrói a partir dele. Então isso muda tudo, sabe? Então, para desbravar esse mundo todo é questão do movimento. Você está em movimento e aí o plano mínimo pré-movimentado. De preparado para pré-movimentado. A intuição, ela é super... é um ingrediente fantástico. É o fio certo total. É o que você falou. Você agir com o coração, você falou de emanar padrões vibratórios, o coração... Eu lembro quais são os números, assim, a proporção, mas lembro que ele emana infinitamente mais vibração do que o cérebro. Ele pressente. Então, se você fizer... eu quero planejar. Então, eu planejo aqui com o cérebro. Planejo, organizo e mentalizo e quero que dê certo determinado assunto. Mas se eu não sinto que aquilo vai funcionar, que aquilo vai dar certo, ou eu não acredito porque eu sonho ainda, estou com medo, estou com fantasias, e meu coração ele está pulsando medos, inseguranças e frequências vibratórias negativas ou contrárias àquilo que o cérebro está querendo, você pode planejar o que você quiser que não vai dar certo. Ou, pior, vai te levar para algum caminho que você não era teu propósito, que você não conseguiu dar espaço para intuir. Estava vendo uma reflexão, que você sabe que a gente se conheceu, inclusive, no Wines Day, promovido pelo Dani Castanho, e todas aquelas discussões com Clóvis de Barros Filho, que é um super filósofo, professor de filosofia, que ele gosta de ser chamado de um explicador. Eu estava vendo uma composição dele sobre missão, uma reflexão sobre missão, que ele fala assim, até a gente considerar muito missão, quando você tem uma missão, você olha para aquela missão, se ela termina, ela deixa de existir. Então, quando você olha para uma missão, ela não tem que ser o seu guia, mas quando você olha para o seu coração, porque quando a gente fala de programação, você olha, tem uma missão para cumprir. Aí você vai lá e cumpre aquela missão, ela deixa de existir. Então, você não está completando aquilo que você veio cumprir como um ser humano, que é uma expansão. A missão, ela te limita. Então, a intuição, agir com o coração, você reverberar aquilo que o coração está emanando e você seguir o teu coração, é o que faz você ser uma pessoa realmente não programável. Perfeito. Onde você não vai determinar o ritmo ou a direção da sua vida de acordo com aquilo que você programa ou planeja. Este programa mesmo, a gente não planejou nada. Ele aconteceu num flow. Foi incrível, lindo, maravilhoso. Deixa eu trazer alguns ingredientes do que eu gosto de olhar. Eu gosto de olhar sempre, parece meio romântico, mas eu acredito que muitas vezes a mente, ela pensa em tudo que eu posso perder, porque ela está sempre pautada naquele modo sobrevivência, sabe? E o coração pensa em tudo que eu posso oferecer. Então eu gosto de olhar como se fosse a minha mente a serviço do meu coração, a serviço da minha intuição. A convicção talvez seja a razão do coração, né? O Daniel Castanho, ele gosta de dizer isso. E eu acho que é isso, assim, a mente a serviço do teu coração. Quando você começa a entender um pouco disso, me traz alguns sentimentos. Quando você diz assim, não somos programáveis, mas estamos agindo como tal. Por quê? Carlos Acutis, que era um menino que aos 15 anos morreu de leucemia, ele tinha uma conexão com o espiritual muito forte. E se você der um Google, for ver um pouco do que ele viveu e tal, ele tem uma frase muito marcante, que ele diz assim, todos nós nascemos originais, mas muitos de nós morremos como cópias. Essa cópia é a programação que a gente está se tornando refém e vítima da sociedade para atender às expectativas externas dela. Se você cruza essa frase dele com dos principais livros sobre morte, chamado Os 5 Principais Arrependimentos no Leito de Morte, da Bronnie Ware, ela fala assim, o maior arrependimento da humanidade é
eu desejaria ter tido a coragem, ação do coração, de viver uma vida pautada na minha verdade interior, ao invés de viver uma vida pautada nas expectativas externas da sociedade. Então, enquanto a gente não começar a seguir a nossa verdade de intenção, nosso coração, essa nossa bússola, a gente vai estar vivendo a vida de outra pessoa. O Dante fala assim, talvez a linha de chegada não esteja na tua frente. Talvez ela esteja atrás de você. Na realidade, talvez não seja uma linha de chegada, porque não é uma corrida. Você não está competindo comigo. E você talvez tenha que caminhar. E aí Antônio Machado vai lá e diz, caminhante, não existe o caminho a gente faz ao caminhar. É a impermanência, entender que a cada passo, todo o caminho se desdobra, se descobre, se desbrava no caminhar. Maravilhoso. É sobre o fio 7, que a gente tanto fala, né? Sobre o fio? O fio 7. Né? Porque fala muito de mindset. Mindset. Tá. E fio 7 é sobre esse caminho do coração, né? A inteligência do coração que aponta para um caminho desafiador, muitas vezes proibido, muitas vezes impossível, mas é sobre esse. Quando a gente fala em espiritualidade, para mim, obviamente, é muito amplo, definir é limitar, mas é você seguir o caminho do coração, é você sentir que você está no caminho e está cumprindo o seu sacro ofício, né? Que é a sua missão sagrada de estar aqui na Terra e não seu sacrifício, né? Ou seja, achar que tudo na vida é com muito sacrifício, é com muito esforço, né? Que foi, na verdade, a lição que eu aprendi e vivi nos meus últimos 45 anos, acreditando que, de fato, meu pai dizia, meu filho, pra você ter tudo aquilo que você quer, você precisa ter uma vida de muito sacrifício, você tem que dar seu sangue, né? Tem que suar muito, isso aqui. Isso é um questionamento, né, que eu faço. Será? Né? Então, é mais fio 7. Isso que vocês falaram é interessante sobre a questão da evolução, talvez. Será que é você evitar a obstrução? Ou seja, fazer a desconstrução de tudo que fizeram de você ao longo da sua vida. Ou seja, quando você chega nos seus 30, 40 anos, teoricamente, onde você está no ápice de enquadramento, que você fala assim, nossa, 40 e poucos anos, você ainda tem uma condição física boa, tem uma condição financeira boa, você está no máximo do seu enquadramento na sociedade. Será que não é nesse momento que você está numa sua maior distância da sua origem ou daquilo que você veio para cumprir como um ser humano? Então, o trabalho talvez não seja desconstruir o que fizeram de você como enquadramento para você tirar a obstrução para deixar que o próprio flow dentro da gente já não tem uma latência de busca da sabedoria ou de reconexão à sabedoria, que é um papel da espiritualidade via religião, religar aquela conexão que a gente tem com o sagrado, aquela conexão que a gente tem com o campo das ideias. Eu acho que é um pouco por aí, e a gente pegando um gancho sobre a tecnologia nos faz essa quase que desmistificar. A tecnologia, no meu entender, eu quero discutir isso com vocês no próximo bloco, a tecnologia talvez ela tenha vindo para ajudar a gente a fazer uma maior compreensão sobre a própria reconexão que a gente tem com o sagrado. A tecnologia ajuda isso pela própria natureza dela. Ela nos traz não só a fluidez que ela nos entrega para a gente poder fazer a nossa comunicação, mas mais do que isso, a forma como ela opera, muitos sistemas binários, que a gente estava conversando até com o seu pai aqui no intervalo, que é muito legal, a forma como ela opera com algoritmos e assim por diante, é uma representação de uma espiritualidade que a gente deveria buscar, ou religar, ou reconectar. Bom, por enquanto fique com essas reflexões por esses 2 minutinhos que a gente já volta. Logo em seguida a gente vai retomar de onde a gente parou aqui com o Dante e com o Renan. Até já! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Hoje, aqui numa gravação especial, estamos aqui no stand da Vibra. Vibra é a empresa da Digital, é uma empresa digital daqui da Band, dentro do HSM Expo. Viemos gravar aqui com o Dante e com o Renan Ranocho, Dante Freitas e Renan Ranocho. Consegui pegá-los aqui para a gente poder fazer esse programa que eu estou há muito tempo querendo fazer, e a gente conseguiu, através dessa composição de parcerias aqui com a Vibra, com a Band, com a HSM, esse papo gostoso com eles. No primeiro bloco, a gente finalizou falando a respeito dessa questão do empreendedorismo, depois a gente veio para uma navegação falando a respeito de futuro, e a gente encaixou ali um papo sobre tecnologia e como que a tecnologia ela pode nos favorecer a espiritualidade de uma forma a te inspirar a seguir como que a tecnologia opera, e será que a espiritualidade também não deveria operar assim? Principalmente na questão da interação. A hora que a gente começa a descobrir a necessidade da interação, que é o que a tecnologia promove, que muita gente fica com aquela... Tem muito mito, né, sobre... Mas a tecnologia não afasta a gente? Mas depende do ponto de vista.
A gente sabe, por exemplo, quantas vezes nós mesmos não fizemos reuniões virtuais. Então, será que a tecnologia não aproxima? Então, acho que na minha percepção, eu vejo muito a tecnologia como nada vem para a gente. Isso é um pouco o Marco Aurélio, filósofo. Nada que vem, tudo que é do homem é próprio do homem. Dá para a gente aplicar isso sobre uma evolução da humanidade. Nada chega para a humanidade que não seja próprio para a humanidade, de uma forma análoga. Então, se a tecnologia veio para a gente, é que a gente está precisando dar um certo salto quântico de evolução. A gente está precisando evoluir para um patamar que a gente talvez ainda não tenha conseguido, que a gente estava muito travado ou muito engessado. Eu acho, na minha opinião, queria saber de vocês sobre a tecnologia. Ela nos favorece a gente reconectar, nos ajuda a gente reconectar de uma forma análoga ou até de uma forma de impulsionar pela facilidade que ela nos dá tempo ou traz mais conhecimento ou mais espaço de tempo para você buscar coisas mais sagradas na vida? Fábio, trazendo para mim a primeira pessoa, sim, ela me ajuda a me conectar muito, né? E assim, para mim, tecnologia é arte humana, né? É uma manifestação, é uma extensão nossa. Então, eu diria que é praticamente isso, tipo, é o como a gente usa, é o como a gente encara. A gente sempre fala o seguinte, Dante, falar em terceira pessoa, né? Tipo, o Brasil não vai mudar. A gente sempre diz, o Brasil não existe, o Brasil é uma representação geográfica e histórica, mas você existe. Então, primeira coisa, trazer essa pergunta para mim, mais uma vez, esse exercício de primeira pessoa, né, me faz dizer que sim. Né? E acredito até, Renan, né, talvez também, né, Renan? Sim, para mim também ajuda muito. Eu vou tentar trazer até para um lugar mais visível para a gente. Espiritualidade tem muito daquilo que a gente falou do crer para ver, né? E a gente está faltando talvez um pouco de esperança coletiva, um pouco mais de fé. E se a gente não tem essa consciência, como o Buckminster Fuller diria, você não muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar as coisas, cria uma nova realidade que sobrescreva a realidade existente. As pessoas meio que estão exauridas de ideias, de repertórios para acreditar nesse novo. Elas estão tão cansadas, tão exaustas. Você falou que talvez aos 40 anos no bloco anterior, a gente chega num momento que a gente precisa desconstruir, desapegar. Michelangelo diria assim, eu via o anjo dentro daquela pedra de mármore e eu ia esculpindo, tirando os excessos para revelar a obra de arte, o anjo que ali estava. Nós nascemos uma obra de arte. Quem nos fez foi o divino. A gente vem como obra de arte, a gente coloca um monte de coisas desnecessárias na gente, tá dando tela azul, a gente tá pedindo pinico, não aguento mais isso, a gente tá sobrecarregado, e aí a gente tem que desapegar, a palavra é essa, desapego, tem ego no meio dela, desapego. A gente tem que desapegar, esvaziar a mochila, encontrar esse estado de gravidade zero, para talvez a partir dali a gente conseguir construir o novo. Quando eu olho para a tecnologia, ela me permite talvez dar o ver para crer. Quando a gente olha, por exemplo, o metaverso, né, que é uma coisa que está bombando, todo mundo falando, polêmico, vai para lá, vai para cá, eu acredito que o metaverso talvez vai nos dar repertório, ou seja, vai nos permitir ver os possíveis cenários de mudança que podem acontecer de outros mundos. Meta é além, né? Beyond é além daquilo ali, ou seja, são outros universos que existirão dentro do nosso universo, que quando eu entrar neles, sem esforço algum, só colocando um óculos aqui, quando eu entrar nele, eu vou poder sentir a experiência do que seria esse outro mundo. E a partir desse outro mundo eu trago para sobrescrever o mundo real ao qual eu vivo. Ou seja, nesse metaverso, talvez novos repertórios de amor, de unidade, de vulnerabilidade, novos campos serão mais fáceis de existirem do que os campos que a gente vive na nossa realidade de sociedade, tão pautada em competição, matar ou morrer, tão sem espaço para nada. A Gallup fala que de todos os seres humanos do planeta que têm um trabalho, apenas 15% sentem-se felizes e engajados com o que fazem. Tem outro historiador, que é o Rudy Bregman, que ele diz o seguinte, que as pessoas têm muito uma onda acontecendo agora, que é a grande The Great Resignation. Renúncia, né? Pessoas se desempregando-se, né? Então é como só em julho, mais de 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos pediram demissão dos seus cargos. E ele fala dos empregos inúteis, que emprego inútil, quem classifica se é inútil ou não é a própria pessoa. Então é quase que as pessoas estão começando a perceber que, por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui faz total sentido, inclusive isso aqui ser feito por máquina, por tecnologia, né? Então é meio que um Simancol, a gente fala, né? O cara, se despertou, porque a gente fala, não é a tecnologia que vai tirar seu emprego, é o seu despertar. Cara, isso que ele falou, eu lembrei um pouco do nosso, outra palestra, outro bate-papo que a gente teve lá com o Clóvis, discutindo Matrix, vocês lembram dessa? Maravilhoso. E ele citou Berkeley, cara, e Berkeley ele pega muito essa questão, que é um pouco do multiverso, que o metaverso está discutindo, e
sobre a questão de a nossa vida ser talvez uma projeção. Tudo aquilo que acontece é uma projeção de luz e sombra. Será que o que eu sinto, o que eu percebo é todo o universo? É lógico que é uma piração, que Berkeley é pura piração, mas é aquela questão, será que o Dante, o que ele está falando para mim agora, ele é simplesmente uma criação do filme que eu estou inserido? Então, quando você começa a fazer, você vê que interessante, o metaverso, ele está trazendo para a gente, é uma tecnologia que traz para a gente uma conexão com um Berkeley, que é um pensador, e você faz uma projeção sobre as questões que criam um padrão vibratório maior, que é a conexão como se fosse o que se chamava de céu, o que se chamava de inferno, o que se chamava de situações religiosas um pouco mais elevadas, para onde a gente vai. Então, como a espiritualidade também está conectado nesses novos mundos ou explicados agora pela tecnologia. Quando você faz uma projeção e cria universos paralelos do qual você vive, você está criando projeções em você. E aí mostra como que a gente, de repente, pode se tornar pessoas melhores ao criar situações que você nem sequer sai de casa. Tem um estudo que fala assim, isso é uma comprovação, se eu estou com o Renan e nós dois estamos aqui meditando, um projetando no outro, a gente somos dois meditadores profissionais, um meditando no outro, um meditando pensando no outro. E aí o Renan é colocado a quilômetros de distância, isolado numa gaiola de Faraday, que é uma gaiola que não permite acesso de interferência eletromagnética. Só que eu que fiquei aqui, eu sofro vários feixes de luz, provocações no meu cérebro, e o meu cérebro acende determinadas áreas do cérebro conforme o tipo de estímulo que eu recebo. Ele que está isolado também recebe, o cérebro dele acende nas mesmas posições. Então, olha, isso daí não é espiritual? O fato da gente fazer oração para uma pessoa que está distante, você acha que ela não vai melhorar? O fato da gente estar à distância, uma tecnologia, não vai mostrar o quanto que às vezes você fazer uma videoconferência, aquilo não vai trazer um alento para a pessoa? Então, eu vejo sempre a tecnologia como uma grande representação de uma evolução salutar até para a gente saber que estamos definitivamente conectados. Não adianta eu ter uma atitude isolada, pensando que nada vai interferir no Renan ou no Dante, vai interferir mesmo você estando lá no Nordeste, porque de alguma forma a gente já tem uma liga, a gente já está com uma conexão. Então, o que eu falo do Dante, o que eu falo do Renan, mesmo vocês não ouvindo, a gente sabe que toda a composição do éter vai interferir na cadeia de vocês. Pensar no coletivo, pensar em prol do coletivo, por isso que até a gente fala muito de nos aproximar ao ideal humano. Isso. Quando a gente se aproxima de um ideal humano, que a Lúcia Helena Galvão sempre busca muito isso, vocês sabem disso, a gente traduz em virtudes, em cuidados da forma como a gente trata o próximo, a forma como a gente pensa no coletivo, isso vai naturalmente interferir no coletivo de uma forma muito salutar. Maravilhoso. Na verdade, são vários questionamentos aí. Nós estávamos falando de metaverso e trazer toda essa reflexão aí de projeção. Eu fico imaginando o seguinte, que nós, eu já trouxe isso uma vez, mas ainda tem um agravante aí, que é que nós ainda estarmos vivendo tudo isso numa outra versão nossa, né? Uma outra versão nossa, ou seja, tecnologia sendo pilotado por um piloto confuso e complexo, né? Entendeu? Então a gente fala, então eu diria ainda tem isso, esse desgovernar, né? Imagina, eu já sou confuso e complexo por natureza, projeto um outro Dante confuso e complexo, e esse Dante aqui é o cara que pilota esse cara. Então a probabilidade de sair errado, de a gente aqui tá discutindo, digamos, os malefícios do metaverso também é muito, muito alta, né? Porque, enfim, tá tudo em nós, eu acho, né? Por isso, Renan, por isso é importante que a gente busque muitas virtudes, né? Você buscando ser um ser humano, você vai operar a tecnologia e você vai levar a humanidade para um lugar melhor. A gente vai conduzir isso através de virtudes e buscar muito isso, a gente vai conduzir para um lugar melhor. Pensar muito no futuro, que vocês falaram em algum dado momento, pensar muito no futuro e projeções futuras, a gente está deixando de viver aquele instante, no presente. E é aqui que a gente, não existe, se a gente for pensar de uma forma análoga, assim, também eu acho que foi Agostinho também que trouxe essa reflexão, não existe o futuro, existe o futuro presentificado, existe o passado presentificado e o presente presentificado, ou seja, o resto é tudo projeção ou memória. Só que você projeta no presente e você tem a memória do passado no presente. Tem até uma cultura, qual é aquele ditado africano?
que contaram pra gente. Tu lembra? Do passado foi... a gente agora recebeu um Cultura Africana, que o futuro é como se o futuro está nas nossas costas. O futuro está nas nossas costas, porque a gente não consegue ver. Isso, e o passado está na nossa frente. É um ditado africano, né, que diz que o futuro está nas nossas costas, e o passado está na nossa frente, como se a gente vivesse... o nosso futuro é baseado todo no nosso passado, sabe? Então a gente nunca vê o futuro, né? É isso, em tese a gente olha para frente, mas a gente está olhando para o nosso passado. Olha com o passado. A gente no Gravidade Zero fala sobre futuros ainda sem referências. Tá. A gente fala sobre quartos escuros, sobre... e é interessante, né? Porque a criança ter medo do escuro talvez seja compreensível, mas ver o adulto ter medo do escuro ou nem sequer conhecer a própria luz é muito triste você olhar para isso. Porque o quarto escuro é um convite para a vida humana, a imprevisibilidade, a impermanência humana. O amanhã ainda é escuro, eu não consigo enxergá-lo, ele está atrás de mim. E a luz não está externa, a luz não está no outro, a luz está dentro. Essa luz, a saída está dentro da gente. Então, encontrar essa própria luz é uma busca muito forte que a gente sempre diz. Quando a gente entra hoje nos nossos negócios, Fábio, isso é muito louco. A gente entra nos nossos negócios não buscando ter as respostas ou pelas respostas. A gente busca entrar em quartos escuros e ir descobrindo a luz de cada um de nós combinada, formando um grande arco-íris. E o que faz a gente andar nesses quartos escuros é o com quem. É o com quem. É o com quem. Quem não ajuda, importa para onde, nem o importa porquê, com quem. importa com quem. Então, com quem ajuda a iluminar e desbravar e dar coragem, sabe? De a gente seguir nesse caminho. Então, pronto. Na companhia de vocês, ou seja, com quem eu agradeço demais e vou levar isso cada vez mais para me tornar uma pessoa melhor. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho certeza que a nossa audiência aqui também saiu daqui muito melhor do que entrou. Obrigado, gente. Obrigado pela contribuição. Próximo programa, daqui uma semana, nós vamos seguir sempre com essa intenção de fazer com que vocês reflitam sobre questões fundamentais da vida. Agradeço a todos que estão aqui, ao Cris Bucols, ao Mário, ao Flávio, ao Jefferson, toda a equipe aqui da Band, junto com a Band Vibra, que junto com a HSM, nesse espaço maravilhoso, nós conseguimos entregar para vocês o que Dante e Renan nos trouxe aqui da Gravidade Zero, reflexões incríveis sobre tecnologia e espiritualidade. Então, na próxima semana, eu quero que até lá vocês repliquem isso para as pessoas que estão ao seu entorno, para a gente criar sempre uma corrente do bem em prol do coletivo. Até logo e até o próximo programa, no Cá Entre Nós.